Cara, você já sentiu medo de um lançamento que você estava prestes a fazer não dar certo? Quanto mais desconhecido é alguma coisa, mais medo você sente. Por exemplo, saltar de um trampolim de 10 metros. A primeira vez você sente muito mais medo do que a segunda vez. Porque da segunda vez você sabe. Porque medo é diretamente proporcional ao desconhecido. Então, eu sinto medo toda vez que as cartas são reembaralhadas. Medo vem da incerteza. E como é que você cura a incerteza? São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa. O 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Esse é o podcast onde a gente discute táticas e estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7, que são R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Hugo Rocha, hoje eu estou aqui com o Érico Rocha e a gente vai falar hoje da mentalidade que separa o 0 do 6 em 7. Então eu queria começar perguntando para você, Érico, que tipo de coisas você faz para poder cuidar da sua mentalidade, para poder, enfim, garantir que ela está na melhor performance possível? Hugo, vou retribuir uma pergunta. Defina mentalidade para você. É uma coisa tão subjetiva, né? Para você, o que é mentalidade? É como mentalmente você responde às coisas que acontecem com você. Como assim? Por exemplo, você faz um lançamento, não faz nenhuma venda. Como é que você responde? Você faz um lançamento, faz R$10 milhões. Como é que você responde? Você vai estar à beira do lançamento, fica doente. Como é que você responde? Você faz um lançamento, você está na beira do lançamento, você não gerou o número de leads que você precisava gerar. Como é que você responde? Você está no meio de um negócio. Eu não sei se eu tenho uma maneira geral de me cuidar. Eu não sei, tá bom? Talvez você tenha. Mas eu acho que é mais específico. Se você me falar uma situação específica, talvez eu consiga te responder mais especificamente, menos geralmente. Eu acho que a mentalidade é uma coisa muito generalizada. E eu acho que fica mais fácil de eu entender a mim mesmo se eu... eu não sei como é que eu trabalho ela. É difícil de eu mesmo desconstruir. Eu não sei se eu já parei um tempo. Teve uma época que eu até gravei, há uns 2, 3 anos atrás, eu gravei um conteúdo, não publiquei, sobre a minha mentalidade, o que fazia para eu pensar do jeito que eu penso. Mas eu acho que cada vez mais eu acho que depende da hora, depende da dificuldade, depende do que está acontecendo, eu lido de um jeito. Tá, então como é que você lida quando você tem uma expectativa para um lançamento, baseado no investimento que você fez, e essa expectativa ela vem muito abaixo do que você imagina? Uau! Como é que eu lido com a decepção? Exato. Como é que eu lido com a decepção? Eu acredito muito mais no jogo de longo prazo do que no jogo de curto prazo. Eu acredito, então vou repetir, na decepção, ela só é decepcionante no curto prazo, mas pode ser não decepcionante no longo prazo. Então, eu fazer 0 vendas hoje, no curto prazo, pode ser ruim. No longo prazo, pode ser bom. Te dar um exemplo. Eu ir na academia hoje ter uma performance ruim, no curto prazo, é ruim. No longo prazo, eu fui para a academia, construí meu hábito, talvez é melhor do que eu não ter ido. Então, se eu estou focado no curto prazo, isso é, no agora, é ruim. Se eu estou focado no longo prazo, pode ser bom. Nesse caso, um lançamento feito é sempre melhor que um lançamento não feito. Porque o lançamento feito ele traz informação para dentro do sistema e possibilidade de regulagem da máquina. Um lançamento não feito não tem, né? Então, a gente fala do feito é melhor que o perfeito, a gente fala do primeiro faz, depois melhora. Mas eu não vou te esconder que isso causa uma decepção grande em cima de mim. Ele causa, eu fico decepcionado.
A grande pergunta que eu me faço é: quanto tempo essa decepção vai ficar dentro de mim? Então, a decepção acontece, né, eu fico chateado, literalmente. A pergunta é: quanto tempo aquela chateação vai ficar dentro de mim? E quanto mais eu reduzo esse tempo de chateação, de luto, a gente fica em luto. Quanto mais tempo eu reduzo o luto, o tempo de luto, e volto a procurar construir a partir daquele aprendizado, melhor eu estou. Então, qual é o meu tempo de luto? É cada vez menor. Mas ele também existe, ele não é inexistente. E como é que você faz para ele ser cada vez menor? Foi mal. E como é que eu faço para ele ser cada vez menor? Uhum. Primeiro é... Como é que você melhora um processo? Qualquer coisa. A primeira coisa é medir. O que não é medido não pode ser melhorado. E eu não marco um cronômetro. Mas para medir, eu tenho que distinguir. Vamos lá. Para eu medir, eu tenho que distinguir. Isso é, eu tenho que ver. Se não ver, eu não vi. Então, por que acontece? O que significa? Se eu estou de luto e sei que eu estou de luto, vamos dizer, aconteceu uma coisa, eu estou de luto e estou triste porque essa coisa aconteceu. Então, eu estou de luto porque eu sei que eu estou de luto. Eu tenho a capacidade de medir quanto tempo eu fico nesse luto e procurar melhorar. O problema maior acontece quando eu estou de luto, estou chateado e não sei que estou chateado. Minha atenção não está voltada para chateado. Eu estou lidando com alguma outra coisa enquanto estou chateado, enquanto estou de luto. E nem sei que esse luto está influenciando outra coisa. Então você melhora uma coisa quando você mede essa coisa. E para medir você tem que perceber. A gente chama de perceber, ou chama de estar presente para. Se você não percebe... Então o primeiro passo é perceber. Vou dizer o seguinte, a gente pode falar isso com mentalidade. Olha só, o segredo da mentalidade, vamos lá, é estar presente para aquilo que está presente. Estar presente, perceber aquilo que está presente. Porque na maioria das vezes a gente não está presente para aquilo que está presente. É o caso do cara tá bravo. Vamos supor que o marido está chateado. O marido está chateado. O marido chegou atrasado em casa. A esposa está chateada com ele. Ela está chateada com ele por uma coisa que ele chegou atrasado em casa. Alguma coisa do tipo. Ou ele deixou a pasta de dente aberta. Sei lá. Ela já está chateada com ele. E aí o filho dela chega e fala assim: mamãe, faz comida para mim. Clássico hoje na quarentena. Mamãe faz comida para mim, né? E ela chega e fala: para de falar isso, meu filho. Ela reage com o filho dela de um jeito. Por que ela está reagindo daquele jeito? Na verdade, porque ela está chateada. Só que por causa do marido. O marido, sei lá, deixou a pasta de dente aberta. Só que ela não está presente para aquilo que está presente. O filho não tem nada a ver com a história. E como ela não está presente para aquilo que está presente, ela não tem como corrigir aquilo que está presente. Se ela está chateada, ela pode falar assim: eu estou chateado pelo meu marido. Meu filho não tem nada a ver. Eu tenho a chance de sair dessa chateação e tenho a chance de não deixar isso refletir no filho. Então, se você está presente para aquilo que está presente, quanto mais você está presente para aquilo que está presente, mais você tem a chance de mudar o que está presente, se você quiser mudar o que está presente. Então, o primeiro passo para você mudar ou melhorar é medir, é estar presente. Estar presente é uma palavra muito louca, né? É detectar um comportamento, é distinguir um comportamento. Uma vez distinguido, se você quiser melhorar, você pode. Se você não quiser, você não pode. Mas é causa. Às vezes eu estou discutindo com a minha esposa, eu falo assim: eu vou parar de discutir com você. Discutindo no sentido, conversando ou discutindo mesmo. Eu vou parar de discutir com você porque eu acho que eu estou alterado. Às vezes eu estou alterado e sei que estou alterado. Emocionalmente. Às vezes todo mundo fica, quem não fica, né? Alterado. Quando eu estou alterado e sei que eu estou alterado, eu tenho a chance de sair daquela alteração. Nem que seja dar uma volta, tomar um banho frio, sei lá. Agora, o problema acontece quando eu estou alterado e não sei que eu estou alterado. Ou não estou presente, focando que eu estou alterado. Se eu me perguntar, eu estou alterado, eu vou falar, eu estou. Só que eu não me pergunto.
Então, Hugo, é isso. É assim que você melhora, é assim que eu melhoro, né, você, né? É assim que eu melhoro. Quando eu fico presente para aquilo que está presente, quando eu me pergunto o que está acontecendo, eu tenho a chance de mudar. Quando eu não sei, não tem como, né? Aí vira uma coisa que chama ponto cego. Ponto cego. Todo mundo vê que você está alterado, menos você. Que massa. Cara, e eu acho que você trouxe um conceito que é muito interessante, que é muito simples, mas que definitivamente, baseado assim no que eu observo, não é fácil. Que você falou, cara, é você distinguir, você perceber o que realmente está acontecendo. Eu diria que, assim, se não for a maioria, pelo menos uma boa parte das pessoas, elas entram nesse loop. Cara, ela não percebe o que realmente está acontecendo, e aí ela, ao não perceber, ela não lida com aquilo e aquilo fica ali corroendo. Então, sei lá, e só trazendo isso para um contexto de 6 e 7, às vezes você não perceber isso, você entra num loop e não faz o que tem que ser feito. Sei lá, você fez um lançamento, fez 0 vendas, você não para perceber o que realmente está acontecendo, e aí você entra nesse loop, nessa espiral, indo só para baixo e, sei lá, não faz o 6 e 7, ou demora muito mais tempo para fazer do que realmente você demoraria se você tivesse percebido e, consequentemente, lidado com isso. E aí a minha pergunta, como é que você... Isso foi uma coisa que, digamos, eu vou colocar assim, essa habilidade de perceber o que realmente está acontecendo, isso foi uma coisa que você percebe que veio meio nato com você, ou isso foi uma coisa que você aprendeu? Primeira coisa é que por mais que você possa achar que eu percebo, eu não percebo. Olha que louco. Vou te dar um exemplo empírico agora. Tá preparado? Vou fazer um teste com você. Quando eu bater minha mão, você prende a sua respiração. Fica presa aí. Beleza? Pode soltar. Soltou, né? Soltei. Você sabe que ou a pessoa está inspirando ou ela está expirando. Ou está com a respiração presa. Antes de eu bater minha mão, você estava com a respiração presa? Não. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você sabe, de verdade, se você quando eu bati minha mão, se você estava inspirando ou se você estava expirando? Você sabe com muita certeza? Não. Você lembra disso? Não. De jeito nenhum. Você não sabe. Você sabe que ou você estava inspirando, sabe que estava respirando, mas você não sabe que estava expirando. Por quê? A verdade é porque você não estava prestando atenção. Verdade. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou te avisar. E vou fazer a mesma pergunta depois. Eu vou estalar meu dedo, ó. Quando eu estalar meu dedo, você vai prender a respiração. E eu vou te fazer a mesma pergunta depois, tá bom? Vamos lá. Preparado? Prendeu, segura. Solta. Você sabe se no momento que eu estalei o dedo pela primeira vez, você estava inspirando ou expirando? Agora eu sei. Você estava fazendo o quê? Eu estava inspirando? Inspirando. Puxando ar. Então a primeira coisa vamos tirar essa ideia que o Érico tem percepção de tudo. Eu não tenho. Nem que eu quisesse ter, eu teria. Eu tenho percepção sobre a coisa que eu escolho naquele momento de ter percepção. Então, por exemplo, enquanto eu estou falando, eu não estou percebendo minha respiração ao nível de saber se eu estou inspirando ou expirando. Eu sei que eu estou vivo, mas eu não sei isso. Então, o primeiro passo é entender, o Érico não tem essa coisa. Agora, se tanto eu acabei de provar que tanto eu quanto você, quanto todo mundo que está assistindo esse podcast tem a mesma percepção que eu tenho se ele escolher ter. Então, por exemplo, se a gente escolher que é importante saber quando está inspirando ou expirando, a gente pode focar em ter negócio e ter. Eu fiz um exercício brutal aqui. Então, a grande pergunta eu acho que a pergunta que você me fez é como é que eu melhoro essa percepção? Eu não sei se eu melhoro. Ela sempre está lá. Olha que louco. A percepção está sempre lá. Você percebeu que daqui a
20 anos ou daqui a 10 anos anterior, você teria a mesma percepção que você tem agora? Você tem o mesmo acesso à percepção que eu tenho. A grande diferença é que às vezes você está olhando para ela, às vezes você não está olhando. Então, eu vou te falar uma coisa. Quem olhar sabe se está bravo ou não está. Sabe se está isso ou não está. É só olhar. A maioria das vezes, uma coisa que eu faço mais, potencialmente, talvez, eu consulto mais essa olhar. Eu consulto isso. Eu uso minha mente para observar minha mente. É engraçado, a maioria das pessoas não usam a mente para observar a mente. Eu podia usar minha mente para observar minha respiração, não posso? Eu posso usar minha mente para observar a minha mente. Eu posso usar minha mente para observar meu batimento cardíaco. Tô cansado ou não tô. Às vezes a gente tá correndo e tá numa música tão alta, tá num barato tão grande que a gente nem... E aí a gente tira o fone de ouvido e faz assim, ó. Eu falei, nossa, eu estava. O que eu quero dizer que todo mundo tem essa... Eu acho que todo mundo tem essa mesma habilidade. É só que eu escolho olhar mais do que uma pessoa normal. Então, vou te falar o seguinte. E tem alguns macetes que eu tenho. Por exemplo, algumas dicas que algumas pessoas me deram. Uma das dicas é topou, vigia. Ouvi isso, se não me engano, do Wallace Lima e do Rodrigo Cardoso. Gente, é o seguinte, toda vez que você topar com o seu mindinho, né, o seu dedinho na mesa, você vai fazer você fica puto. Então, toda vez que eu topo, eu fico bravo. Só que aquele ficar bravo, xingar alguém ou não xingar, é produtivo? Na minha opinião, não. O cara me deu uma freada brusca no negócio, eu xingar ele vai ser produtivo, nem pra mim, nem pra ele. Só que vai acontecer, porque naturalmente quando você topa, você tem que o quê? Vigiar a mente. Não é que eu sou melhor de vigiar, é que toda vez que eu topo, eu vigio. Então, por exemplo, topou, vigia, é uma ótima. Você fez um lançamento e deu errado, vigia. Ó, vigia a mente. Porque ela vai fazer alguma coisa fora do produtivo com você. Então, você quebrou uma expectativa, vigia. Normal. Mesmo quando você quebra uma expectativa, não atinge um resultado no seu primeiro lançamento, mesmo sabendo que é o 7º. Hoje eu falei com uma menina uma mulher, a Nath, e ela fez o primeiro lançamento dela, ela não estava chateada, mas não sei se ela estava na melhor mente construtiva da cabeça dela, não sei. Então ela tem que vigiar, porque ela sabe que o processo é longo prazo, que é 7 lançamentos. Apesar dela saber, não para ela de sentir mal. Apesar de eu saber que toda vez que eu topar meu pé na quina da cadeira, da mesa, eu vou ficar chateado, não para eu ficar chateado. Agora, se eu topar e observar, eu tô chateado, eu tenho a chance de sair. Tenho uma chance. Mas se eu não souber, eu não tenho a chance. Então, topou, vigia é uma das sacadas que eu lembro. O segundo conceito natural quando a gente topa é culpar o outro. Então, a primeira coisa é a gente ficar bravo. Então, vigia. Se vai ficar bravo, vai ficar destrutivo. Vai vigiar. Se você vigiar, você tem a chance de sair. Se você não souber que você está bravo, você não tem chance. Verdade. Como é que você sai? Sei lá. Acha um jeito, respira fundo, entra num banho frio pra você ver o que acontece. Eu acho que ninguém fica bravo embaixo de um banho frio. Sabia disso? Ninguém fica. Tem uma galera... Sabe? Não fica. Se quiser sair do seu estado negativo numa hora, banho frio. E você sabe, tem uma noção, e eu tô aprendendo cada vez mais, aprendendo. Tipo, quando o técnico tá bravo com o jogador, ele leva um banho vermelho, o jogador sai gritando, o que a gente acha que ele fala nos filmes, né? Vai pro chuveiro, não é isso? Uhum. Já ouviu falar disso? Porque o que acontece? O que tá acionando quando você tá bravo? A sua amígdala. E ela ela tá controlando o seu corpo. Você tá com adrenalina, você quer brigar, você quer fazer alguma coisa. Animal, num sentido animal. O que acontece quando você toma o banho frio? Joga água fria na cabeça, principalmente. Se for na cabeça, é incrível. A química do cérebro passa a ser por um processo de sobrevivência.
ela deixa de viver aquilo e entra para um processo de sobrevivência. Algumas coisas que acontecem com banho frio, isso é cientificamente testado mesmo, ou com frio em si. Quanto mais frio, melhor, inclusive. Né? O que acontece? Com o frio, o corpo precisa aquecer, senão ele morre. Você sabe que a gente não... Né? Sim, se baixar a temperatura do corpo... Se baixar a temperatura, morre. Para manter a temperatura no ambiente frio, o corpo tem que gastar oxigênio. Faz sentido isso? Faz. E aí, o que acontece? No momento que você entra no banho frio, se o seu coração estiver a 1000 por hora, o que vai acontecer? Você vai gastar muito oxigênio, né? O que é? O corpo está fazendo muito exercício, ele tem que estar a 1000 por hora para bombear. No frio acontece o contrário. O seu batimento cardíaco diminui. É engraçado isso. Ele diminui porque se ele ficar naquela condição, ele não vai conseguir manter a temperatura. O gasto de oxigênio vai ser muito grande. Então ele diminui. Inclusive tem experimento científico disso. Você mergulha no fundo de um lago frio para você ver o que acontece. Diminui. É incrível. E aí o que acontece? E eu falo isso, toda aquela sua prioridade muda para sobreviver. Você não consegue pensar na morte da bezerra, você não consegue ficar bravo com ninguém embaixo do banho frio. Você só consegue pensar em sobreviver. E é mais forte que você mesmo. Então é um processo... E de repente, se botar a mão numa chapa quente também acontece, mas só que é muito rápido, né? Você não consegue ficar com a mão na chapa quente sem se danificar por muito tempo. Então, banho frio. Então, você consegue mudar o estado se você quiser. Se você quiser. Não quer dizer que você queira. Né? Mas eu acho que é isso. Então, eu não sei nem... Eu perdi o fio da meada com banho frio. Mas, enfim. Basicamente, a gente estava falando muito de frustração, como lidar. E aí, você entrou de perceber... E aí, depois você entrou em quebrar o estado. E aí, você deu o exemplo do banho frio. Quebrar o estado. Banho frio quebra o estado. Se você quiser conscientemente quebrar o estado, é impossível. O banho frio é óbvio. O banho frio, não tem alguém que eu conheça que não quebra um estado de banho frio. Toma banho frio. Mas frio mesmo. Fica lá 1 minuto, 2 minutos. Não é uma chacoalhadinha, não. Sua respiração começa a ficar ofegante. Ó. Você entra no banho frio, sabe o que você faz? Frio. Você faz assim... Por quê? Busca de oxigênio. É oxigênio, galera. Vamos precisar de oxigênio, caramba. Você não tem nem que você começa a não controlar. E aí seu cérebro, muda. Por 1 ou 2 minutos você quebra o seu estado. Agora, nem todo mundo tem um banho frio na frente para tomar. Então aí você procura quebrar em outros jeitos. Não sei, algumas pessoas preferem... Opa, deixa eu só voltar que eu acho que voltou. Algumas pessoas preferem respirar fundo. Respira fundo. Tem umas pessoas que colocam um saquinho, né? Mas enfim, é fisiológico. Quebrar estado é fisiológico. Mas a grande pergunta é, o tempo que você fica no estado negativo delimita... Pensa num jogador de basquete. Aconteceu uma coisa que quebrou a expectativa dele. O jogo tá rolando. Ele ficar puto não vai adiantar. Cada minuto que ele passa num estado negativo, é mais um gol que ele toma. É o 7-1. Quanto tempo demora para você voltar? Então a diferença de um 7-1 para um 2-1 é o tempo que você demora. Mas o fato é achar que ninguém entra nesse. Todo mundo entra nesse estado. Como é que você sai? Presença. É uma habilidade. Não, todo mundo tem. É só você querer acessar. Eu acabei de provar isso. Cara, muito foda, muito foda. Beleza, e a gente falou muito de frustração, né? E você deu um exemplo de como você lida, inclusive muito, muito bom. Lembrei. Agora vamos falar um pouquinho de outra medo. Coisa, lembrei. Diga. Deixa só você voltar no Instagram, que eu acho que você... Eu caí? Lembrei, uma outra coisa natural é quando ocorre essa frustração. Topei na mesa. A primeira reação normal é culpar a mesa. Então, nossa mãe tem sempre aconteceu uma coisa com a minha mãe. Minha mãe tem um calo no dedo mindinho dela, no pé. E é um calo de estimação e dói muito. E aí, às vezes, isso acontece. Amo minha mãe, inclusive, né? Mas era até engraçado. A gente fala isso mais comicamente. E às vezes, um dia, ela estava muito frustrada no trabalho, chegou e
E chegou em casa, ela tinha brigado com uma amiga dela. Ela conta essa história, né? Não vou falar o nome da amiga, porque a amiga tá aí. Mas ela tinha brigado muito com essa amiga dela. Ela não gostava, ela tinha brigado muito no trabalho. E o dia eu cheguei, quando ela chegou, eu como criança, eu não lembro dessa história, ela que me conta. Eu cheguei como criança e vi, meu Deus, mãe, e fui abraçar ela. Ao abraçar ela, eu pisei no calo de estimação dela. Isso doeu muito. É um calinho que dói muito. Você precisa ver minha mãe. Ela ficou brava. E eu não sei lembro qual foi a reação, se ela... Eu sei, eu avisei isso, ela brigou muito comigo. Não faz, não vem de uma vez, toma cuidado com o meu calo. E ela brigou tanto que eu, como criança, fui negócio. E aí depois, um tempinho, eu voltei e falei assim... Depois que eu vi que ela tava doendo muito pra ela, não sei se ela tava chorando, não, mas tava doendo. Eu falei assim... E eu não lembro disso, mas ela fala assim, desculpa, mamãe. E aquilo cortou o coração dela, porque ela tinha brigado comigo por causa de uma briga que ela não estava presente, que ela já estava puta com a amiga dela, então estava presente que a coisa estava acontecendo. E aí a pior da situação que é, em vez de eu ficar chateado, eu ainda peço desculpa. Coisa de criança, né? Criança não guarda rancor, né? Você já viu duas crianças brigando? Elas brigam igual a morte. 3 segundos depois elas estão bem. Esse tempo de rancor não tem no cérebro. É incrível, isso é incrível mesmo. É incrível. Parece que não vai morrer e depois está brincando como se fosse o melhor amigo. O adulto não tem essa capacidade. Mas o que aconteceu? Quando você topa, quando acontece isso, você tende a culpar a terceiros. E o terceiro, às vezes, é as pessoas que não viram seu calinho. É o filho. Ou, às vezes, é engraçado que, às vezes, eu tava atrás dela, ela pisa no meu pé, minha mãe. Verdade. Ela, meu filho, você não tá vendo que eu tô aqui? Às vezes ela falava Você também só fica andando atrás de mim? Só fica andando atrás de mim. Mas se ela tá atrás de mim e eu piso nela, eu falo, meu filho, toma cuidado por onde você anda. E assim, sem querer, é só um exemplo que me vem à mente. Mas o fato é culpar a terceira pessoa. No caso, ontem eu falei com o Daniel e a Ana Paula, que fizeram 6 em 6 em 7, eles não tinham dinheiro nem para pagar a internet. Olha que louco. Cara, essa história é muito roubava, louca, estacionava o carro na frente do vizinho para subir os vídeos. Para pegar o Wi-Fi para subir os vídeos à noite. Só que, uma vez que eu fui fazer um lançamento dele, ele tava bravo comigo que o lançamento não tenha funcionado. Bravo, assim, frustrado. E, cara, você tem que entender a frustração. A vida dele dependia disso, né? Ele tava numa situação difícil. E aí, quando acontece isso, o que eu falei? Por que não funcionou? Ele falou, por causa dessa bosta de ferramenta de e-mail marketing. Não sei se ele falou com exatas palavras, mas frustrado, porque essa ferramenta de e-mail marketing não disparou. E eu falei assim, de quem é a culpa? Ele, da ferramenta, desgraça, não disparou e-mail. Fiquei 1 semana sem disparar e-mail. Eu virei para ele. Então, o que acontece? Frustrado, terceiriza a culpa. Às vezes é ferramenta de e-mail, às vezes é o chefe, às vezes é a mãe, às vezes é o filho, às vezes é o corona, às vezes é o Brasil, às vezes é o governante, às vezes é o governante que não tá lá, às vezes é o STF, às vezes... É sempre alguma coisa que não é a gente, né? E eu falei assim, o que adianta você ficar culpando a ferramenta? A culpa não é da ferramenta, a culpa é sua. Ele, como assim a porra da ferramenta? Eu pago a porra... Não sei se ele falou isso. Ele falou assim, eu falei, por que você não tem 2? Eu tenho 2. Então, uma não dá certo, outra dá errado. Não vou ficar reclamando. Eu vou ser construtivo. Reclamar não vai fazer o seu lançamento voltar ao normal. É engraçado isso. Mas uma das coisas que você é responsável ou você é vítima? Porque se ele se declara responsável, é responsabilidade dele o lançamento ter funcionado. Devia ter 2. Agora ele tem 2. Ou 3, não sei. Mas se ele é vítima, responsabilidade dói. Né? É muito melhor responsabilizar alguém. Mas toda vez que você é responsável, você não gera resultado. Então a grande pergunta é, topou vigia? Assume a responsabilidade. Mesmo daquilo que parece não ser assumível. Cara, meu negócio deu errado, Érico. Eu tô comendo pão que o diabo amassou. Cara, faz anos que eu falo para você entrar no digital. Faz 5... A FIO tá no digital agora. Faz 5 anos. Digital não está sofrendo. Pelo menos não do jeito que tá. Tá ao contrário. Cada dia eu mando um 6 em 7 feito no digital. A gente tá no digital. Será? Você não devia ter entrado antes? Será que você vai esperar a próxima pandemia? Érico, não vai ter uma próxima. Vai ter uma próxima. É certeza que vai ter uma próxima. Quiçá
Pode ser que tenha uma próxima segunda onda do corona. Pode ser com o próprio corona. Gente, vai ter uma próxima. O bicho vai pegar. A grande pergunta que eu me faço é, você vai usar esse tombo, vai ser a vítima ou vai usar ele como... Ele tomou um tombo, a ferramenta de e-mail dele deu um tombo. Aquele nunca mais. Será que você vai ser aquele que vai entrar no digital e vai fazer o que vai ter que ser feito para nenhuma pandemia te tirar do sério? Tirar o faturamento? Será que você vai tomar essa responsabilidade ou vai ficar chorando sobre o leite derramado? É uma pergunta. Será que a responsabilidade não é tão sua quanto era dele ter só uma ferramenta? Eu não estou falando de responsabilidade de culpa não, tá, gente? É complicado. Eu estou falando de... Você pode escolher, num processo, tudo que acontece, você pode escolher ser a vítima, do chefe, da esposa, do marido, do corona, do governante que perdeu, do governante que ganhou, da atitude. Ou você pode escolher ser a causa construtiva disso não acontecer mais daquele jeito. Por exemplo, aprendendo essa parada de uma vez, parando de desculpa. Então, é normal se responsabilizar. Uma hora é o Érico, uma hora é sua mãe. E mãe, recebe muito. Uma hora são os filhos. Não nasceu assim. Uma hora é o país. Brasileiro adora, né? Brasileirão adora. Lá fora, não, sei lá. Uma hora é assado. Mas não adianta. É isso aí. Massa. Mas enfim. Então tá. Show de bola, cara. Muito bom. Então vamos falar um pouquinho de medo. Cara, você já sentiu medo de um lançamento que você estava prestes a fazer não dar certo? Porque só para elaborar um pouquinho mais, porque, cara, fazer um lançamento é um negócio que dá trabalho, assim, necessita você colocar energia, atenção. E você já sentiu medo de falar assim, cara, tudo isso que eu tô fazendo aqui, o negócio não dá certo e tudo isso ser meio em vão ou alguma coisa do tipo? Eu sinto medo. Medo é... Quanto maior é desconhecido, quanto mais desconhecido é alguma coisa, mais medo você sente. Por exemplo, saltar de um trampolim de 10 metros. A primeira vez você sente muito mais medo do que a segunda vez. Porque da segunda vez você sabe. A terceira vez é menos medo. Se você já saltou 20 milhões, se você já saltou 100 vezes, você sente menos medo. Verdade. Porque medo é diretamente proporcional ao desconhecido. Então, eu sinto medo toda vez que as cartas são reembaralhadas. Medo vem da incerteza. Né? Vem da incerteza. E quanto menos você age, menos dado e menos certeza você tem. Você tem medo de aranha, por exemplo. Vem da incerteza do que vai acontecer com aquela aranha. Por mais que alguém fale que a aranha não pica, não é venenosa, na sua cabeça é incerto. Mas se uma vez você pegou uma tarântula é grande, né? Mas reza a lenda, e gente, eu não sou biólogo e não me levem a muito a sério nisso, mas reza a lenda que ela é inofensiva. A tarântula em si, né? Eu não sei qual, mas enfim, aquela grande. E filmes, né? Paz. Aqueles filmes do Esqueceram de Mim tem uma tarântula. Mas uma vez que você vê que ela não faz isso uma vez, você pega ela uma vez, pega ela a segunda vez, pega ela a terceira vez, da 100ª vez, o medo vai acabando. A não ser que ela realmente cause um problema. Mas medo vem da incerteza. E como é que você cura a incerteza? Com ação. É impossível estar certo sem fazer, né? A certeza só existe no passado, não existe no futuro. Não existe certeza absoluta no futuro, só existe no passado. Eu posso ter certeza que aquela aranha não me machucou. Ou posso ter certeza que ela me machucou. Mas eu não tenho certeza absoluta do futuro. A única pessoa que tem está lá em cima, talvez o filho dele. Então, mas quanto mais passado histórico eu tenho, menos incerteza eu tenho. Ciência, né? Então, você tem certeza que essa live vai funcionar? Não tenho certeza. Mas depois de 1000 lives eu tenho certeza. Eu tenho uma previsão mais precisa. Histórico. O passado tende a se repetir. Um funcionário, você vê o passado dele. O passado tende a se repetir. Não quer dizer que vai se repetir.
Então, assim, um dos melhores jeitos de saber se uma pessoa vai dar conta do serviço é perceber se ela já deu. Mas se você não tem isso, o risco é maior, o medo é maior. Mesma coisa do funcionário, né? Quanto mais tempo ele passa na empresa, mais ele entende como a empresa é. Quer dizer que não vai mudar. Mas é isso. Então, assim, a cura do medo é a ação. Eu falo isso sempre. Pequenas ações curam o medo. Não tem como você saber como é que... se a piscina gelada vai te matar ou não. É engraçado, né? Que eu tô querendo levar o banho gelado por um tempo. Eu não sei ao certo o que é estar com o meu corpo a 1 minuto num ambiente gelado. Eu não sei o que é. Eu só vou ter certeza quando eu tiver no meu corpo naquela hora. Inclusive, o Tiagão falou que você ia fazer um banho gelado, é verdade isso? Eu vou fazer. Só não sei exatamente quando ainda, que eu tenho que botar na rotina, mas eu tô começando a ver ele tava falando que você ia colocar um gelo na banheira. Não, isso aí eu não faço. Isso não é verdade, não. Tava comprando gelo pra botar na banheira, que você ia ficar 10 minutos na banheira, é verdade isso? Não, não é não. O Thiagão viajou. Falou que aí o Hugo, já tô comprando gelo, vai ter na banheira aqui de casa. Pô, eu falei, que massa. Eu não tenho nem banheiro em casa. Mas não, eu não tô nessa ainda não. Quero ver se vocês não vão morrer primeiro. Show, cara, isso é medo. E aí, com relação a medo, expectativa, eu acho que chegou uma pergunta aqui da galera ao vivo que eu acho que ela entra bem neste momento. A pergunta é a seguinte: como não se acomodar quando você quando você atinge um resultado acima da média? Porque, só contextualizando, você acabou de falar, cara, uma das coisas mais difíceis de lidar, uma coisa difícil de lidar é a incerteza. E a verdade é que quando você atinge um resultado acima da média, é muito mais fácil, muito mais cômodo você continuar simplesmente fazendo o que você estava fazendo. Porque é confortável, porque não gera incerteza, porque você não está fazendo nada novo. Então, como é que você faz quando você... Porque, assim, você já tem um histórico de ter um resultado acima da média, não se acomodar, testar coisa nova, e aí, enfim, ir fazendo resultado. Como é que você lida quando você está nessa posição? Cara, eu já estou com resultado, mas eu vou tentar uma coisa nova, incerta, que pode dar errado, enfim. Você não precisa controlar isso, não. A vida vai controlar para você. O que eu quero dizer com isso? A vida vai fazer isso. O ser humano, ele tem uma necessidade de crescimento. 2 leis. Ele tem necessidade de crescimento, senão ele fica entediado. Ele tem essa necessidade. Está dentro dele, eu não preciso introduzir isso. Algumas pessoas têm isso mais acentuado que outras. Algumas pessoas querem crescer mais do que a outra, mas não tem um cara que não quer crescer. Ele entra num processo de depressão. E depressão causa dor. Então ele vai depressão, né? Depreciar causa dor. Então, todos nós temos a necessidade de crescer. Algumas pessoas têm mais acentuado que outras. Tá tudo bem, natural. Mas alguma coisa vai acontecer. Para aquelas pessoas que têm menos a necessidade de crescer, o mercado vai ensinar elas uma lição. Como assim, cara? A natureza vai tender a ensinar ela uma lição. No processo de uma empresa, se a empresa não cresce, ela morre. Uma empresa que não cresce tende, no longo prazo, a morrer. Não cresce, os melhores funcionários tendem a sair, porque os melhores funcionários são aqueles que crescem, né? Então ela passa a não ser atrás. Perdendo o capital humano dos melhores caras, ela tende a morrer. E aí, quando ela morrer uma vez, você vai sacar que crescimento não é uma vaidade. Crescimento numa empresa é uma necessidade. Talvez isso não esteja claro. Talvez você precisa cair ou ir à falência 1 ou 2 vezes para sacar isso. Mas, cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Você só precisa ter mordido. Tem algumas pessoas que não precisam de morder, dessa mordida para sacar isso. Mas cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Então a natureza vai te ensinar isso. Então se você está acomodado hoje, você vai levar um baque.
Eventualmente, no longo prazo, acredito que esse baque vai chegar. Vai chegar. Algumas pessoas, vou te dar um exemplo do baque que aconteceu. Algumas pessoas não têm reserva de caixa. E estão mais expostas a essa crise, infelizmente. Eu vou te falar, se elas comerem, se o processo de dor for grande, cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Da próxima vez, ela vai pensar 2 vezes antes de não ter uma reserva de caixa, de gastar todo o salário. Ou gastar todo o fluxo de caixa da empresa. Tem gente que precisa de 2 mordidas para ter medo de linguiça. Tem gente que precisa de 3. Mas, eventualmente, cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Então, eu posso falar para você, conceitualmente, se você não está crescendo, eu estou acomodado, está acomodado porque você ainda não levou a mordida. Mas vai chegar. E eu tenho paciência, eu não preciso ter paciência, você vai ter. Isso vai acontecer com você. Muita gente está com isso em relação ao peso. Né? Amanhã eu faço uma dieta, amanhã eu fico no negócio, amanhã eu faço exercício. Tá tudo bem. A conta vai chegar. Vai! É inevitável, é científico. Você está fumando hoje, a conta vai chegar. Talvez chegue quando você já esteja mais limitado, mas vai chegar. E dependendo do tamanho da conta, isso vai traumatizar mais ou menos, vai tender a vai parar de fumar. Talvez chegue tarde demais, talvez chegue cedo o suficiente. Então você que não está crescendo, a conta vai chegar. Eu posso te avisar, mas a ficha não vai cair. E a natureza faz isso. A gente é o resultado de espécies mais preguiçosas que morreram. É a natureza. No longo prazo, é aquele que cresce, aquele que se adapta. É muito louco, né? Tem uma história do Darwin que fala assim, não é o mais inteligente nem o mais forte que sobrevive. É aquele que se adapta. A gente está vivendo um tempo onde pessoas muito fortes estão indo para baixo, porque não se adaptaram. A Kodak não se adaptou ao digital. Foi pro saco, é um clássico caso. Mas o seu negócio está preparado para a próxima pandemia? Ou o seu negócio está preparado para o digital? De você conseguir tocar o seu negócio, quiçá crescer, né? Porque quem não cresce cai no digital. Eu estou dando aula sobre isso aqui. Você pode escutar ou pode não escutar. Deixa. Para depois aquelas pessoas falam, o digital não, eu gosto do analógico, eu gosto de ver no olho a olho, eu gosto de tocar na pessoa. E aí, como é que tá indo? Não necessariamente negativo, mas você tá entendendo que o mundo tá mudando e o corona, tá sendo esse baque para as pessoas, tá dando sinal. É uma mordida do cachorro, uma pequena mordida, ou grande, né? A pergunta que eu te faço é, você vai interpretar essa mordida e construir para que esse cachorro não te morda mais, ou morda menos, ou você esteja mais preparado, ou você vai ignorar? A escolha é sua. No final das contas, a natureza vai dar cabo de limpar da existência aquelas pessoas que não crescem. E eu falo isso não de limpar de uma maneira... Cara, negócio é assim. Ou você fica melhor, ou você vai à falência. Né? É o que é. E é bom pra gente, né? Olha só, é por isso que a gente tem um celular bom. As empresas de celular ruim foram pro saco. Não é que você fique feliz com isso, ou que você deseje isso. Você só está dizendo, você só está observando. Cara, é assim que é. Você entra lá na floresta, lá na savana, eu fiz um safari uma vez. Eu não fico feliz ou triste se o leão pega um animal. A gazela. É o que é. É a natureza. Não foi eu que inventei a natureza. É só o que é. Nossa. E com relação à expectativa, quando você vai começar uma coisa nova? Eu pergunto isso porque tem muita gente que está assistindo a gente aqui, que quer fazer o 6 em 7, mas esse caminho, essa jornada é uma coisa completamente nova. Como é que você estabelece expectativa, normalmente, quando você vai começar uma coisa completamente nova? E se precisar do... tá. Eu falo qual que é a expectativa. E com a plena consciência que a ficha não vai cair ou vai cair.
Eu recentemente estava praticando foil, né? Que essa é a prancha com um mastro embaixo e uma hélice, e você se levanta ou não. Aham. E o Luciano, é interessante. Ele estava falando que é o seguinte, ele é novo isso para a maioria das pessoas, e às vezes ele vai ensinar foil, né? Essa prancha que tem um mastro e uma asa. Às vezes você pode ser puxado, às vezes você vai numa onda, às vezes você vai por controle remoto, enfim. Ele falou que às vezes vai ensinar para um cara um surfista, uma pessoa que está escolada na água, profissional. E ele começa a explicar como é que faz o foil, para quem nunca fez. E eu vou te falar, o foil é uma parada interessante. Ele te deixa muito humilde, porque não é uma prancha que se você cair na água... tem uma haste embaixo, é mais perigoso que o normal, tá? É natureza do negócio. E ele fala que às vezes o cara que vai lá, ele já chega... eu já faço esporte em água há muito tempo e já vai. Velho, ele toma muito tombo, porque ele não quis escutar um cara. Então, é natural isso. Porque a expectativa do cara é já chegar, porque a vida já transformou ele em sucesso, ele acha que ele pode transferir essa habilidade para outras áreas. E algumas áreas são transferíveis, Hugo. Sinceramente são. Mas muitas não são. Eu vejo que no lançamento não é. O que te faz uma pessoa de sucesso como empresário não te faz um empreendedor digital. Eu entrevistei o Hilário Trigo no podcast Faixa Preta semana passada. E ele falou assim, cara, ele era um empresário de desenvolvimento pessoal foda. E eu falei assim, qual foi o momento da virada, cara? O momento da virada para o seu negócio digital decolar. Ele falou assim para mim, Érico, foi o momento que eu deixei de ser empresário, desistir de ser empresário para ser um empreendedor digital. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual que é a definição de empresário, não sei qual que é a definição de empreendedor digital, mas foi, em outras palavras, o que eu entendi é o momento que eu parei de achar que eu já sabia para escutar o professor. E ele fala comigo em outras palavras, porque a maioria das vezes nós somos professores, né? Independente se a gente é ou não é, na nossa vida, quando a gente é o expertise, a gente é o expert. E às vezes ter a humildade de deixar o expert. Agora, Hugo, sinceramente entre você, eu falei isso. Você vai tender a não seguir a fórmula. Falo isso. E você vai, sabendo que eu falei isso, você não vai seguir. Mas a natureza vai fazer o que tem que ser feito. Tá, então, mas dizer, como é que você... Você vai bater a cabeça. Você vai se frustrar e você vai perguntar, cara, como é que eu resolvo isso? E talvez você se lembre, o Érico falou que isso ia acontecer, falou que eu ia bater a cabeça na parede. Então, de novo, algumas pessoas precisam de uma mordida. Outras pessoas não precisam da mordida. Outras pessoas precisam de várias mordidas. Mas, eventualmente, você vai sacar. Mas você já entra... foi mal. Eu pensei que você tinha acabado. Não. Mas você já entra... Mas você já, por exemplo, diante de uma coisa nova, completamente nova, a expectativa que você cria, só para solidificar aqui, é de que eu vou começar e vou ser mordido e vou aprender, ou você já... Sabe? Como é que você lida com expectativa diante de uma coisa nova? Depois que eu já tomei muita mordida, eu criei uma estratégia para mim. Boa. E a estratégia para mim é... Cara, para eu aprender alguma coisa... eu acho que demora anos. Quando eu entro numa coisa que eu quero realmente aprender, eu não acho que eu vou ficar foda nisso com menos de 5 anos. Para começar. Então, minha expectativa como faixa branca é muito pequena. A minha expectativa começando é só estar no jogo. Continuar a estar no jogo. Por isso que eu tenho a expectativa de primeiro frequência e depois excelência. Você vê eu falando isso em 3 maneiras diferentes. Primeiro você tem que ser frequente para ser excelente. Os caras já entram com a expectativa de ser excelente. Não. O meu objetivo é ser frequente, independente da excelência. No conteúdo é assim, no lançamento é assim, tudo é assim. No foil é assim. Primeiro tem que ser frequente, depois ser excelente. No crossfit é assim. Na dança é assim. Nas artes marciais é assim. Primeiro tem que ser frequente. Outra maneira de falar primeiro frequência, depois excelente, feito é melhor que perfeito. Eu estou falando, frequência é o primeiro passo da excelência, em outra palavra.
E como a Mari fala, primeiro faz, depois melhora. Mas é primeiro faz, depois melhora. Não é pensa para fazer perfeito. Não, você faz, depois melhora. Não tem outro jeito. São 3 maneiras de falar o que rege a minha vida. Primeiro faz, depois melhora. Frequência melhor. É a mesma coisa explicada de uma maneira diferente. É o mesmo princípio por trás. Então, minha expectativa é muito longo prazo. Agora, eu tenho paciência. Mas eu não acho que paciência é o jeito que as pessoas definem como paciência. O que é paciência? Tem gente que pode interpretar paciência como sentar e esperar acontecer. Estou sendo paciente, não estou? Sento embaixo de uma árvore até que um dia os 6 em 7 venha do além. Isso para mim não é paciência. Eu sei que pode até ser. Meu paciência tem a ver mais com persistência. É fazer por um longo prazo mesmo sem ter resultado. Isso chama-se persistência. Eu não acredito na paciência. Eu acho que paciência é persistência, no meu conceito. Não é paciência. 2 tipos de paciência. Teve a clássica... uma pessoa muito persistente é a Luciana Fiô. Entrevistei ela no podcast Faixa Preta também. E a Luciana Fiô levou 4 anos para chegar à faixa preta. Tem gente que leva 1, tem gente que leva mais. E a gente chama ela de tartaruguinha, porque ela faz as coisas no tempo certo dela, mas ela faz constante. E aí um dia uma aluna do Fórmula no evento ao vivo falou assim, nossa, Luciana Fiô, eu também sou tartaruguinha, que bom, eu me identifico com você. Aí ela falou assim, é mesmo? E o que você já fez na Fórmula? Ela falou assim, ainda não fiz nada. Eu falei assim, opa, então você não é tartaruguinha não, você é uma pedra. Ela virou é diferente você fazer um pouquinho de cada vez. Como é que a tartaruguinha consome a fórmula? 5 minutos por dia. Como é que a pedra consome a fórmula? Espera amanhã. Tá entendendo? É diferente uma tartaruguinha de uma pedra. E o coelhinho consome tudo no primeiro dia. Então eu acho que no 6 em 7 você tem que ter persistência com paciência. E cara, se eu te falasse que demoraria 2 anos para você aprender essa parada, já pensou se você tivesse 2 anos atrás, você sabia fazer isso, sabe fazer isso, pro resto da vida. O dia que você quiser imprimir dinheiro, o dia que você quiser fazer dinheiro, você vai mandar um e-mail. Só isso. Só que você tem que aprender. E demora. Não é que demora. Para algumas pessoas é muito, para outras pouco, mas você tem que ter persistência, ou paciência no sentido de persistência. Mas não desse sentido de paciência de ficar esperando. Cara, dia 18 de maio eu vou abrir uma turma da Fórmula. Vou abrir, 18 de maio. Para com calma explicar o passo a passo sequencialmente. Tá aí. Você vai ter paciência para que um dia a coisa acontecer, você vai fazer acontecer. Tá entendendo? É diferente. Tô? Não. Cara, tem uma frase que quando eu fazia catequese falava muito, né? Você tem que fazer a sua parte. Não adianta esperar uma intervenção divina se você não está fazendo a sua parte. Não adianta esperar brotar um 6 em 7 do jardim. Ou esperando que ele vai brotar de você só escutar essas lives. Não vai. É um processo. Mas a ação é importante. Show. Então vamos lá para a última pergunta do episódio. E eu queria terminar esse episódio ouvindo a sua opinião sobre um assunto de que tem muita gente que tem e tem muita gente que ainda não tem, mas tem medo de ter, que são os haters. Ali internamente, cara, mentalmente, porque eu acho que uma coisa que, pelo menos quem tem sabe, quem não tem imagina, é que uma coisa que o hater faz é ele te tirar do seu jogo mental mesmo, assim, sabe? É te deixar bravo, enfim, com raiva, o que quer que seja. Como é que você lida com isso? Quando um hater vem, quando um hater de repente fala uma mentira, mas fala publicamente e tudo mais. Recentemente eu tive um insight sobre isso. O quanto o hater te afeta tem mais a dizer sobre você do que sobre ele.
Eu peguei essa sacada com o Hilário. Eu fiz a entrevista com ele, eu peguei isso. Ele falou assim, e ele não falou sobre hater, ele falou sobre medo de vender, medo de ser criticado. Tem mais a ver sobre sua insegurança com você mesmo do que com ele. Por exemplo, pega uma criancinha, um Noah, principalmente um adolescente que não quer ser mais chamado de criança, e chega para ele e fala assim, seu crianção. Isso vai tender a afetar muito ele. Porque ele ainda não está seguro de si. E alguém tornou ao mundo externo aquela insegurança. E aquilo deixa ele extremamente chateado. Ele briga, rebaixa. Não me chame de criança, não faça isso, eu não estou assim. E a gente fala isso de criança, pode ser sua situação física, tá bom? Vamos supor que você não está bem completo aí com a sua situação física. Às vezes você está sobrepeso. Às vezes tem uma mulher em sobrepeso. Ela está em sobrepeso e ela sabe que está. E aí vem uma terceira pessoa, talvez o marido dela, e fala assim, você está gorda. E ela fica brava com o marido. Como assim e tal? E aquilo machuca. Às vezes brava, externa ou internamente, machuca. Mas machuca não porque ele falou aquilo, porque ele trouxe uma insegurança que ela tinha para o mundo externo. E não tem nada a ver com ele, tem a ver com o jogo interno dela. Então, vamos supor agora que eu chego para você e falo assim, ô Hugo, seu criança, você vai rir de mim. Você vai rir. Por quê? Porque você está seguro de si. Um jeito diferente muitas pessoas, quando a gente é pequeno, a gente tenta fazer isso com a sexualidade, né? Crianças, homens, principalmente, botam eu, quando eu era adolescente, um cara falou assim, você tá de camisa rosa, você deve ser viado, alguma coisa assim. Nada de certo ou errado, mas criança tenta te tirar isso com aquilo. Se você está seguro da sua sexualidade, seja ela homossexual ou não homossexual, aquilo não te afeta. Mas a sua insegurança, quando externada, te causa uma braveza. Então, se eu chegar hoje, Hugo, falar para você e falar assim, Hugo, você é um homossexual, você vai rir da minha cara. Que isso não é uma parada que você está tão seguro do que você é hoje. Ou se você fosse homossexual, te chamam, Hugo, você é um heterossexual. Você fala, vai rir da minha cara do mesmo jeito. Você, Érico, eu tô seguro de quem eu sou. Então, quando um hater te afeta, não tem nada a ver com hater. Tem a ver que alguma coisa ainda não está segura. Parece que você tem que provar alguma coisa para alguém. Com o tempo, eu tô muito seguro do que o trabalho do 6 em 7 faz. De verdade. Tão seguro desse trabalho, da veracidade, da integridade, quanto eu tenho segurança da minha própria sexualidade. Se alguém chegar para mim e falar, Érico, homossexual, eu vou rir. Nada de errado, inclusive eu tenho muitos amigos homossexuais e tal. É legal, eu tenho muitos amigos, tá tudo bem, eu tô seguro. E eu tenho muitos amigos homossexuais também, que se chegar para ele, seu heterossexual, eu falo assim, você tá brincando comigo? Então assim, o que eu quero dizer é que você não tem que olhar para o hater. Você tem que olhar para você. Por que de onde vem aquela insegurança? Porque uma vez que você fica seguro com você mesmo, vou te dar um exemplo, tá? Às vezes, eu tenho um amigo que não bebe. Não bebe. E ele tá super seguro que ele não bebe. Faz tempo que não bebe. Ele não tem nada com quem bebe, mas ele tá super seguro. Se eu chegar pra ele, seu sei lá o que, você não bebe, você é um nada, ele vai rir da minha cara. Vai dizer, Érico, tá maluco, brother? Ele tá super seguro. Mas quando a gente tá transitando por um processo de não beber, para um processo de beber, ou processo de não beber, sabe? E alguém briga com a gente, é aí que a gente briga. Então, se o hater tá dizendo alguma coisa e aquilo me afetou, o hater acabou de contribuir para mim, porque eu posso, aí vem daquela presença, ficar presente porque o cara tá presente. Será que eu tô inseguro em alguma coisa? Será que eu posso melhorar essa insegurança?
é a pergunta que eu me faço. O hater te fez um serviço de externar uma coisa. Ah, Érico, seu gordo. Alguém me chama de gordo. Eu falei, meu, tá bom. Bom. Érico. Entendeu? Então é isso. Ele quer mais dizer sobre você do que ele mesmo. Então não tem nada de errado com o hater. Tem com você. Não é errado, né? Mas enfim, eu tenho 1 minuto para acabar essa parada. Que vai Cara, é isso aí. Episódio incrível. Esse foi o episódio de hoje. É isso aí, Hugo. Agora vai implodir mesmo. Grande abraço, Hugo. Valeu, grande cara. abraço. Abraço.